Goiás nesse campeonato goiano, mas acaba terminando com vaias para o técnico Jair Ventura e, no meu entendimento, com total razão. Um Goiás que se demonstrou satisfeito com o placar de 1-0 construído na primeira etapa e um Jair Ventura que parece que pede para ser demitido com as suas tomadas de decisões, até mesmo com uma certa birra com o torcedor, onde, quando o clima não está bom, você tem que fazer o feijão com arroz. Eu entendo que há momentos para uma maior ousadia, uma convicção, só que quando as coisas já não estão legais, você não tem que trazer mais sarnas para se coçar. E acho que é isso que o Jair Ventura acaba fazendo com as suas tomadas de decisões, tanto na escalação quanto também a não entrada do Wesley Garcia no segundo tempo, o que claramente, tá, ele vai falar que tem as convicções dele, e, enfim, se tivesse, o Goiás não jogaria só essa bolinha. Mas vai falar que o Zé Hugo está na frente, aquela bobajaiada de sempre, né, que a gente vê na linguagem do futebol. Mas é uma afronta para o torcedor do Goiás, a postura também de recuar no segundo tempo, onde eu entendo que seria natural, com o Goiás tendo um primeiro tempo marcando muito em cima, um desgaste. Isso é uma coisa, tá? O Goiás teria um desgaste, não teria aquela mesma correria dos 45 minutos iniciais. Tudo bem, aí a gente entende. Temos que elogiar também a primeira etapa do Goiás, que conseguiu jogar assim bem. Só que o que me preocupa é a postura. Por quê? E eu alertava isso desde o ano passado, para ninguém achar que é alguma questão que eu tenho com o Jair Ventura, com o Goiás. Não, eu faço exatamente a mesma análise que eu fiz no ano passado, onde o Goiás, que conseguiu engatar aquela sequência com o técnico Zé Ricardo, e meio que foi tirando o pé, né? O Goiás já jogou mal contra o Iporá em casa, jogou mal contra o Goiatuba fora. Eu falei, gente, esse negócio não tá legal. Deu as quartas de finais, o Goiás faz mais um jogo frouxo contra o Goiânia, empata fora de casa e acaba sendo eliminado na Serrinha no jogo de volta. Então eu não aceito essa questão de, em um começo de temporada, em uma construção de um trabalho, em um momento que você precisa trazer o seu torcedor para o seu lado, o time fazer o mínimo. Tá? O Goiás jogar pelo mínimo, o Jair Ventura, não vou dizer que teve medo do Yumas, mas as alterações elas indicam isso. Ao você tirar, por exemplo, o Vitinho e colocar não um ponta, mas ou um camisa 10, e sim um segundo volante, como foi o caso do Rodrigo Andrade. As substituições também meio iguais, né? Sai um ponta, entra um ponta, sai um volante, entra um volante, sai um lateral, entra um lateral. No último jogo acabou sendo contestado justamente por isso, mas você pode ver que ele sempre erra colocando jogadores de defesa e não propriamente de ataque, né? Então isso mostra também um certo contentamento com um placar mínimo na Serrinha. Era um jogo que, pela postura inicial do Goiás, o Goiás foi bem, tá? Aqueles minutos iniciais ali, o Goiás conseguiu marcar alto, conseguiu sim pressionar a equipe do Inhumas dentro do seu próprio campo, criar chances com um toque de bola envolvente pelo lado direito. Gostei muito do Vitinho, do Juninho, do Diego Caio também pelo lado direito. O Facundo Barceló hoje se movimentou 1 milhão de vezes mais na primeira etapa em relação aos demais jogos. Foi um primeiro tempo bom do Goiás, que poderia ter se concretizado até mesmo em mais gols. Só que não explica uma mudança tão grande para um segundo tempo, onde você tem o apoio do seu torcedor. O Goiás poderia ter marcado um pouquinho mais baixo, né? O Yumas viria com uma outra postura, o Goiás um pouco mais cansado por ter feito um primeiro tempo muito em cima. Recuava um pouquinho mais, ok, mas colocava 2 jogadores espetados pelos lados do campo. O Goiás conseguiu criar algumas chances na segunda etapa, só que ficou aquele jogo muito vivo. Aquele primeiro tempo onde o Goiás controlou, fez o dever de casa sem grandes sustos, ele acabou não acontecendo na segunda etapa. Ficou um jogo lá e cá, com o Yumas às vezes tendo até mesmo um pouquinho mais de chances perigosas. Um Goiás que rodava a bola, faltava uma presença ali de um meio campista, propriamente dito. Então, desconfigurou muito aquela atuação, aquele cenário que era para convencer o torcedor. O Goiás não conseguiu dar essa impressão hoje. E acaba o Jair Ventura colocando uma lenha na fogueira totalmente desnecessária nesta relação envolvendo o Wesley Garcia. Ok, não é a primeira vez que isso acontece com o Wesley Garcia, então a gente não pode tirar total razão que o Jair Ventura pode estar certo nessa história também. O Hélio dos Anjos no ano passado, em determinados momentos da temporada, também no Paysandu, teve esse atrito com o Wesley Garcia, só que no meu entendimento, vendo, assistindo, cobrindo o Paysandu também da temporada passada, eu via muito mais como um apelo do Hélio dos Anjos, uma birra, do que propriamente um motivo. Porque o Wesley Garcia, pelo que eu sei, fora de campo não é um cara que dá trabalho, dentro de campo também é um cara que corre, marca, luta, briga,
e faz gols, né? No Paysandu entrava na segunda etapa e acaba resolvendo. Um cenário idêntico ao de hoje. O torcedor pedindo e o técnico acabar peitando a própria torcida. Isso para mim não faz sentido, tá? O Jair Ventura, ele tá com as asinhas pro lado de fora e se fosse por jogar bola, tava bom demais, mas não é isso, tá? O Jair Ventura tá pedindo para ser demitido do Goiás. E acho que isso vai acontecer muito em breve, tá? O Goiás, ele não convence, o Goiás, ele não consegue dar uma sustância pro seu torcedor que fala, olha, é esse Goiás que vai ser o campeão goiano. Eu não vejo isso, sendo bem sincero para vocês, o título ele se encaminha muito bem para o Atlético nessa temporada mais uma vez. E é isso, é jogos fracos, é o torcedor ficando mais distante, é a desconfiança batendo e aquele cenário ridículo de sempre, né? Aquele mesmo discursinho manso do futebol. O Goiás vai vencer 2 em casa, porque se fosse o Sub-20, o Sub-17, talvez a pelada aqui do bairro, ganharia do Yumas e da ABCAT em casa, com todo respeito aos adversários, mas o Campeonato Goiano tem as suas fragilidades também. O Goiás deu sorte de pegar essa tabela também com os 2 que subiram no ano passado. Então assim, o Goiás vai ganhar, claro, vai ganhar sim. Mas jogando só isso, tá? O Goiás não pode ter essa postura. Volto a repetir, o primeiro tempo foi legal, mas por que não dá sequência àquilo? Ah, eu sei que os jogadores não são robôs, mas pelo menos mantenham uma intensidade, uma marcação, um ritmo, uma posse de bola, algumas jogadas, as mudanças também, se o jogador está cansado, o que vem do intervalo não está cansado de correr o primeiro tempo, então por que não faz essa mudança já no intervalo? Enfim, era um jogo que começou com tudo pro Goiás, dá assim, uma impressão nova pro seu torcedor, uma renovada nessa semana, né? Tem um próximo jogo contra a ABCAT agora, só que não deu isso. A gente chega aqui em mais uma live. É difícil eu elogiar o Goiás, porque de fato o Goiás ele não dá motivos para isso, tá? A não ser que for para passar a mão na cabeça de jogador, de dirigente, de treinador, aí daria para elogiar muito o Goiás nos últimos anos. Só que como eu não faço isso, não preciso disso, não tem patrão aqui falando o que eu tenho que falar, então assim, eu falo o que eu vejo como verdade. E essa é a verdade para mim até o momento. É um Goiás que decepciona, é um Goiás que tem medo de atacar os seus adversários como deveria, é um Goiás que fica com receio, por exemplo, de levar um contra-ataque, ainda sem confiança. Entendo que neste momento não era para o Goiás estar voando, não, o momento para o Goiás começar a voar na temporada é lá para a 8ª, 9ª, 12ª rodada da Série B, tá? Em termos de temporada. Só que no Campeonato Goiano, a diferença técnica do Goiás para os seus adversários é muito grande. Então um jogo mais ou menos organizado, um time mais ou menos bem treinado, já seria o suficiente para vencer com facilidade os seus adversários. Claro, um clássico seria mais difícil, um Vila, o Atlético, faz parte do futebol. Só que os clubes do interior, principalmente, com um poder de investimento menor, já seria o suficiente. Igual foi hoje, por exemplo, a primeira etapa, né? O Yumas teve algumas jogadas? Teve, mas o Goiás sob total controle dentro do seu próprio campo. E no sistema defensivo, um Goiás que conseguia rodar a bola, conseguia cruzar dentro da grande área. Além disso, não ficava nessa dependência de balões, não. Era o Goiás que saía jogando direitinho, principalmente pelo lado direito, com o Juninho aproximando quase como um meia-direito. Um bom ponto, né? O Juninho, desde o jogo contra o Atlético, ele entra, a Aparecidense também foi bem. Contra o Goianese também jogou legal e hoje mais uma vez. A aproximação também do Vitinho fazendo essa função como um ponta direito. Só que agora, neste enredo da temporada, neste momento, eu não avalio apenas os resultados. Eu entendo também, claro, se o Goiás não tivesse perdido os clássicos, né, vamos considerar 2 empates, o clima seria mais ameno. Só que o meu discurso nem tanto, porque o Goiás também não jogou nada, né? O Goiás não jogou nada nos clássicos e hoje ele conseguiu fazer talvez o seu melhor 45 minutos. Se a gente pudesse analisar somente o primeiro tempo, seria muito mais fácil fazer uma live positiva sobre o Goiás nessa temporada. Mas isso acabou não se sustentando e a gente vê outros erros, um time recuando, o Jair Ventura colocando as mexidas que não agrada o seu torcedor e também que não agrada dentro de campo. Então aquela coisa, né? O torcedor ele cobra, ele xinga, ele vaia, só que ele tá morrendo de vontade de queimar a língua, né? A gente é assim mesmo. Entra um jogador e fala, puta merda, que decisão é essa? Mas, se o cara fizer gol, se brincar, a gente comemora até mais. Então, assim, não tem essa. Só que as mudanças, elas não geram um resultado. Elas não geram, muito pelo contrário. As mudanças do Jair Ventura nas últimas rodadas, elas vêm piorando o Goiás, né? Piorando. Só que o time titular, isso daí eu tenho que elogiar o Jair Ventura por hoje. Eu acho que o Goiás conseguiu encontrar os seus 11 iniciais. Eu manteria essa mesma escalação para o duelo contra a ABCAT, se não tiver ninguém suspenso, acho que hoje ninguém ficou suspenso não, e nenhuma contusão. Por quê? Eu vejo que o Luiz Felipe se encaixou ali na defesa, fazendo essa zaga pelo lado esquerdo, Lucas Lovatti é uma unanimidade, hoje
participou mais uma vez do gol. O Diego Caetto assumiu bem essa posição, é um lateral que eu venho gostando mais do que o William Lepo. Hoje o Lepo ainda não ficou no banco de reservas. Vamos ver como que acontece. No meio de campo, o Gonzalo ganhando a vaga do Marcão com toda a justiça do mundo. O Jair Ventura observando bem ele nos treinamentos também. Conseguiu encontrar essa titularidade. Achei o Rafael Gava um pouquinho lento, não estou gostando do Rafael Gava nesse ano, mas hoje participou, tentou, mas eu estou achando ele numa marcha meio lenta, meio que jogando de calça jeans molhada, né?